Olá, alunos! Vamos para a nossa aula de matemática. Abre na página 136 do nosso livro. Vamos lá. Observe os valores a seguir. Como podemos formar cada valor com o mínimo de cédulas e moedas? Então, eu tenho o número 160. Não esqueçam que o número 160, ele tem uma centena, 6 dezenas e 0 unidades. Então, se vocês acharem mais fácil, coloque aqui o D e o C de centena, tá? O de unidade, D de dezena e C de centena. Então, vamos lá. Quantidade de cédulas de 100. Eu tenho o número 160. Imagine que você está no mercado e você vai pagar esse valor 160. 160. Quantidade de células de 100 que você vai usar. Você vai usar, se eu estou na centena, e você vai usar notas de 100. Aqui o numeral é 1, você vai usar uma nota. Quantidade de cédulas de 10. Então, eu vou estar aqui na dezena. Quantas dezenas tem aqui é a quantidade que eu vou usar de cédulas. Se aqui tem 6 dezenas e eu vou usar R$10. Aqui eu vou usar 6 cédulas de R$10. Quantidades de moedas de R$1. Então, eu tenho as moedas de R$1, eu estou aqui na unidade. Então, eu vou usar 0 moedas de R$1. Como se lê esse número? 160. Então, vamos lá. 1, 6, 0. Tá vendo que tá formando o número? Ó? 1, 6, 0. O número 160 está sendo formado aqui. Uma centena, 6 dezenas e 0 unidades. Como se lê? R$160. Agora, quem está fazendo aula gravada, dá uma paradinha, vê se entendeu e faça aqui. De novo, eu vou ter o número R$345. Lembrando que eu tenho a centena, a dezena e a unidade. Quantidade de cédulas de 100. Então, eu venho aqui na centena. Que número que está aqui? O número 3. Se aqui está o número 3, eu quero dizer que aqui eu tenho 300, né? Então, quantidade de cédulas que eu vou usar: 100, 200, 300. Eu vou usar 3 cédulas de 100. Agora, nós vamos aqui, quantidade de cédulas de R$10. Quantidade de cédulas de R$10. Nós temos aqui. Nós temos a dezena, nós vamos usar cédulas de 10. Quantidade de cédulas de 10 aqui eu venho na dezena. Aqui tem o número 4, 10, 20, 30, 40. Para formar o número 40, eu uso 4 cédulas de R$10. Venho aqui no 5. Quantidade de moedas de R$1. Aqui eu tenho o número 5. Quantas moedas eu vou usar para dar R$5 em moedas de R$1? 5 moedas. Como se lê? R$345. Vamos aqui para o próximo. Lembrando, quem faz aula gravada, para ver se entendeu a distribuição. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos decompondo o número através de cédulas, através do dinheiro, tá? Então, eu tenho o número 527. Quantidade de cédulas de 100. Então, eu tenho 500. Quantas notas eu tenho que ter? 100, 200, 300, 400, 500. 5 cédulas. Agora, eu venho aqui o 20. Quantidade de cédulas de 10. Quantas cédulas de 10 eu tenho para formar o número 20? 2 cédulas de 10. E eu venho aqui na unidade. Quantas moedinhas de 1?
7 unidades, 7 moedinhas de 1. Como se lê? Ó, olha a distribuição, tá vendo o número aqui, ó? 527, 527. Como se lê? R$ 527. Agora nós temos o próximo, R$ 732. Quantidade de células de 100 para formar o número 700. Então, 700, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Quantas cédulas? 7 cédulas. Quantidade de cédulas de 10 para formar o número 30. Número 30, 10, 20, 30. Quantas cédulas eu usei? 3 cédulas. Quantidade de moedas de R$1 para formar R$2. 1, 2. 2 moedas de R$2. Como se lê? R$ 732. Vamos para a próxima página. Bernardo colheu alguns tomates cerejas e anotou a quantidade. Verifique se o valor que Bernardo anotou está correto ou incorreto, está certo ou errado. Depois explique o porquê. Aqui, gente, ele colocou que tem 600 tomates. Será que aqui tem 600 tomates? Será que ele acertou na hora que ele colocou? Vamos ver. Está incorreto. Por quê? Se eu pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 tomates nessa fileira, 20, 30, 40, 50, 60. E ele pôs aqui 600 tomates. Será que na hora que ele escreveu, ele não colocou o número 0 a mais? Eu acho que sim, hein? Então, você vai explicar a sua resposta para ver o que aconteceu. São 60 tomates cereja. Ao acrescentar um 0 à direita, ele aumentou aqui, o valor do número representado é maior que a quantidade real dos tomates cereja, né? Então, ele tinha que ter colocado só o 6 e o 0, não o 6, 0 e 0. Porque lembra que eu falei que o número 0 na direita, ele tem valor, ele vale muito. Agora, vamos lá. Escreva o número por extenso e contorne o número maior. Então, aqui a gente já contornou, o número maior que é 4, 40 e 400. O número maior é esse. Vamos escrever por extenso 4, 40 e 400. Observe a posição do algarismo 4 nos números das fichas a seguir. E pinte cada uma delas conforme a legenda. Então, lembra que conforme a posição do número é quanto ele vale. Que a gente fala que é o quadro valor de lugar. Então, quando o número valer 4, você vai pintar de verde. Quando o número valer 40, na posição dele, você vai pintar de amarelo. E se na posição dele ele valer 400, você vai pintar de azul. Então, vamos ver aqui o número 4, quanto ele vale em cada vez que ele aparece aqui nesse quadro. Então, eu tenho o número 234. O 4, ele foi para a unidade, lembra? Centena, dezena e unidade. O 4, ele foi lá para a unidade aqui. Então, quanto que ele vale? Ele vale 4 mesmo. Então, vocês vão pintar de verde. Agora, eu venho aqui. O número 4 já está na dezena, ó. 345. Centena, dezena e unidade. Então, eu tenho aqui 340, ó. Eu já falei aqui, ó, 40. Quando o número vale 40, eu venho aqui e pinto de amarelo. Agora, olha, o 4 mudou de novo de posição. Olha que danadinho.
ele veio para centena. Quando eu leio esse número, eu falo como 421. 421. Quando ele vale 400, eu pinto de azul. De novo aqui, esse danadinho do 4, ele veio aqui para centena. Ó, quando eu vou ler 457. Quando ele vale 400, eu pinto de azul. Agora ele mudou de novo de posição, ele foi lá para a unidade. Eu leio 764. Quando eu leio o 4, eu pinto de verde. Agora eu venho aqui para o número 249. Quando ele vale 40, eu pinto de amarelo. Lembrando, gente, vamos deixar bem clara essa explicação. Dependendo da posição do número, ele vale mais ou menos. Então, por exemplo, igual aqui. Aqui ele vale 4. Aqui ele já vale 40. E aqui ele já vale 400. Então, prestar bastante atenção aonde que está o número para que você entenda quanto ele vale, tá bom? Agora, mais um pouquinho. Observe a imagem a seguir. Esta pintura foi pintada em 1898 e retrata uma fazenda de café na cidade de Botucatu, no estado de São Paulo. As árvores que você vê são pés de café. Olha que lindo. Antônio Ferrigno, Fazenda Vitória, dos Condes da Serra Negra, 1898, óleo sobre tela, coleção particular de Botucatu, em Brasília. Isso aqui é uma tela mesmo, pintada por esse artista aqui, chamado Antônio Ferrigno. Há mais ou menos de 100 pés de café nessa imagem. O que vocês acham, olhando aqui? Mais, né? Bem mais. Há mais ou menos de 1000 pés de café. Olha aqui essa imagem. Ainda separou aqui para vocês verem aqui ó, o metro quadrado de café. Quanto que tem? Há mais de 1000. E agora vamos conhecer esse artista, Antônio Ferrigno. Antônio Ferrigno era italiano. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele era italiano e foi contratado por um fazendeiro do Brasil para pintar alguns retratos da fazenda de café que possuía. Por isso, Antônio ficou conhecido como pintor de café, pintor do café. Porque antigamente, gente, para tirar foto não tinha como assim fácil. Então, esses fazendeiros contratavam os pintores para retratar a sua fazenda, sua família, porque era a única maneira de estar ali retratando o cotidiano que eles viviam para guardar, né, de fonte histórica, para guardar de lembrança da família. Bom, mais um pouquinho. O que eu aprendi nessa unidade? Vamos fazer um resuminho aí. O que eu aprendi? Veja o que nós aprendemos nessa unidade. Agrupar por unidades. Vamos lá? Dezenas e centenas. Então, vocês aprenderam a agrupar por unidades, dezenas e centenas. Contar de 100 em 100. Decompor com os números 1, 10 e 100. O número 1000, que se chama 1000. A importância do número 0. Então, o 0, quando ele está na direita, aqui ele vale sim. Agora, quando ele está na esquerda, ele não vale. O 1, quando eu coloco o 0 na direita, ele vai para 10. Coloquei mais um número na direita, vai para 100. Agora aqui, no mesmo caso, só que eu coloquei na esquerda,
continua o número 1 e continua o número 1, apesar da quantidade de zeros que vocês viram aqui. Bom, crianças, espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. E até a nossa próxima aula de matemática. Um beijo para vocês. Tchau.